Isso também queria te perguntar. A parte mais difícil é conseguir vocabulário, né? De saber, como se diz, tudo que tu quer se expressar, não sei, porque o resto meio que flui, tu te expressa de uma maneira de A ou B, mas se expressa, né? Sim, assim, quanto mais vocabulário você tiver, mais fácil vai ser se comunicar, né? Então, inclusive com os meus alunos, eu trabalho geralmente muito mais no vocabulário para a pessoa ter um máximo de instrumentos dentro do idioma do que só um monte de gramática, porque é o que vai te permitir se comunicar, né? E você falou que até hoje aí na Espanha, às vezes você não entende, pede para as pessoas repetirem o que elas falaram. Eu gosto sempre de falar para os alunos também que a gente não entende nem tudo do português, né? Quantas vezes a gente tem que pedir para as pessoas repetirem, a gente não entende o que está sendo falado num filme, quanto mais num idioma que não é o nosso idioma materno, que a gente não tem toda essa familiaridade. Sim. É claro que é um processo de aprendizagem e cada lugar que você tá vai ter um vocabulário, umas palavras recorrentes que são específicas daquele local, né? A gente vê isso nas diferentes regiões do Brasil, quanto mais, Exato. né, entre outros países. E faz parte perguntar e se permitir ter dúvidas, porque é parte do processo de aprendizagem. Mesmo que a gente já seja fluente, já fale bem, você continua aprendendo coisas, continua adquirindo vocabulário. Então é importante ter essa mentalidade de não ter medo, não ter vergonha e de se soltando mesmo. E você pode comentar um pouquinho das principais diferenças entre os países, assim, principalmente do espanhol, que eu acho que é o que mais muda no sentido de palavras usadas. Não sei se no inglês também muda muito, né? De palavras usadas, assim. Muda mais o sotaque. Mas, por exemplo, aqui na Espanha a gente fala vosotros e não usted, por exemplo, ustedes, né? Bom, o inglês, ele realmente tem bastante diferenças de sotaque. Eu acho que a gente tem mais contato desde criança com o inglês por causa dos filmes, das músicas, né? Tem diferenças de sotaque entre o britânico, o irlandês e o americano, mas realmente a gente fica com essa impressão de que é algo mais próximo, né? Tem mudança de grafia em algumas palavras, são coisas pequenas e que são aceitas. A pessoa sabe que isso aqui é vindo do inglês americano ou vindo do inglês britânico, não é um grande problema. E algumas pequenas diferenças de vocabulário, mas eu acho que não é algo tão grande, tão diverso como o que a gente tem na América Latina e na Espanha, né? Que tem muitas particularidades. Claro, não estou dizendo que não é diverso do inglês. Claro que é diverso. Mas eu comparo pensar o português do Brasil com o português de Portugal. São idiomas muito diferentes, às vezes a gente nem entende o que está sendo falado quando é em português de Portugal, né? Porque é um sotaque muito diferente. E mesmo pensando aqui dentro do Brasil, que é um país enorme e que em partes do Nordeste tem sotaques específicos, vocabulários específicos. No Sul, como você que é do Sul, tem o seu sotaque, que é diferente do meu. E isso vai acontecer, com certeza, entre os países da América Latina e a Espanha. Então, a Espanha, você sabe muito melhor do que eu, tem esse sotaque com um S, que se pronuncia muito, é bem evidente, é uma marca do espanhol da Espanha, e se usa muito o vosotros para se referir ao que aqui no português a gente fala de vocês, né? E isso na América Latina é diferente, se usa muito o ustedes para falar se referir a vocês. Mas se você usa os ustedes na Espanha, é só super formal, parece que você está falando com uma pessoa mais velha, com um senhor, uma senhora, né? A Lígia já morou no Chile, então eu não sei como é que é o sotaque chileno, então tu pode nos falar um pouquinho dessa diferença até de palavras mesmo, de voz para tu, a diferença entre tu e o você também desse uso, porque no Brasil, no português, a gente não tem essa diferença tão marcada, né? De o você ser formal e o tu ser mais de tutear pelas pessoas e essas coisas. Exatamente. Eu tive uma experiência parecida com a sua quando eu cheguei no Chile.
Chile, porque a professora com quem eu estudei espanhol no Brasil, ela falava espanhol da Espanha. E eu fui morar no Chile e morava com uma menina chilena e ela ficava, você tem um espanhol tão particular, né? Você fala com o sotaque do Brasil, mas como se você fosse da Espanha. E foi um processo até eu incorporar como que era o espanhol deles, né? Sim. E realmente vai ter essas diferenças entre os países da América Latina também. Argentina e Uruguai, eles têm uma grande troca com o português, então tem essa doble L, né, que viram quase um CH, então chamam, embora se escreva com 2 L's, se pronuncia como CH no Uruguai, na Argentina. Tem uma influência da imigração italiana, então tem um acento, um sotaque que às vezes lembra o ritmo do italiano.